pensa como você poderia agradecer por tudo que o Senhor fez a você até hoje. Mas eu não tenho muita coisa, tenho pouco. Que você tenha muito. Como você pode agradecer pela tua saúde, por você hoje ter levantado, ter vindo até aqui, ter passado todo dia, por mais que trabalhando, ou você está desempregado, ou passando por tribulações, enfim, não sei como foi teu dia hoje. Mas uma coisa eu sei e tenho certeza. Você tem motivos para agradecer ao Senhor nesse momento. Então agradeça a Ele. Fale com Deus. Peça a Ele também para tirar qualquer coisa que possa estar te incomodando agora nesse momento. Possa estar te impedindo de adorar e você chegou aqui, você não proferiu nenhuma palavra de adoração porque está machucando, está ruim aí dentro. Pede a Deus também para tirar isso. Que hoje possa ser uma noite de cura na sua vida. Uma noite de libertação. Uma noite de quebrantamento. Uma noite onde você vai ter decisões importantes. Eu tenho certeza disso. Continue falando com Ele, continue em adoração. O Senhor, Ele está aqui nesse lugar. O Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, nosso amado, muito obrigado, Pai. Não temos palavras para te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela noite desse dia que o Senhor está proporcionando para nós aqui, nesse lugar tão confortável, com esse ar-condicionado, com essa música boa. Ah, Deus, obrigado, Pai. E melhor ainda, de estar podendo te adorar, exaltar, glorificar o teu nome, sem nenhum impedimento de ninguém. Só de pensar que há lugares agora que pessoas querem te adorar, querem louvar o seu nome, querem engrandecer o seu nome, mas tem que fazer isso em voz baixa, porque são impedidos. Obrigado pela essa liberdade que o Senhor nos dá, Senhor. Que possamos aprender, Senhor, a usá-la de maneira correta. Obrigado também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui. Que o Senhor venha estar dando orientação, Senhor, para ser bem administrado, Senhor, para que a sua obra, Senhor, o seu reino seja engrandecido, Senhor, aqui nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, aqueles que estão na transmissão, que o Senhor possa fazer morada, Senhor, em cada coração e mente. Ó Deus, e que tua palavra, Senhor, venha estar libertando, Pai. Venha estar curando, Senhor. Ó Deus, nós temos certeza do poder da tua palavra. Que o Senhor venha estar me usando, Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, faço parte da liderança aí do Recarga. E você que está visitando a gente aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Hoje a gente está num formato diferente aí, a gente isolou os bancos ali e tal. A galera está fazendo algo diferente aí. E está sendo bom. Não está sendo bom, galera? Sendo bom. Adorar o Senhor sempre é bom. E ouvir a palavra dele é melhor ainda. Então, eu peço que você tenha agora reverência. Que o que vai ser pregado aqui vai ser a palavra de Deus. Que você evite de sair, de
por qualquer coisa, para ficar conversando, sei lá. Evite também de bater papo com seu amigo aí do lado, porque essa palavra é para você. Pode ser que você escute algumas coisas aqui e fale, caramba, fulano deveria estar aqui. Não, é para você. O Senhor, ele te trouxe aqui para falar com você. Então, que você seja reverente, com muito temor à palavra do Senhor. É uma palavra que Ele já falou no meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração também. No mês passado, eu preguei aqui um sermão com um tema, qual é o seu chamado? Quem estava aqui? Uma galera boa. Quem lembra o que foi falado? Vou perguntar de novo, olha só. Mês passado, eu preguei um sermão aqui com um tema, qual é o seu chamado? Quem estava aqui? Glória a Deus. E quem lembra o que foi falado? Meu Deus. Pastor, é isso aí que a gente... Você que não lembra, ou você que não estava aqui, a gente conversou aqui sobre a vida de Estevão, que está lá em Atos, capítulo 6, e a igreja primitiva ela estava crescendo, e junto com ela estava vindo alguns problemas. E estava acontecendo ali uma certa murmuração na igreja, né? Eu falei que não é tão diferente do que acontece hoje aqui, mas era uma murmuração diferente. O que acontecia? Alguns judeus helenistas, judeus que vieram de fora da Judéia, eles estavam alegando que na distribuição dos alimentos estava havendo ali um privilégio para a galera que era de dentro, para as viúvas dos judeus dali. Então começou aquela murmuração, aquele alvoroço, aquele disse-me-disse, né? Aquela fofoquinha na igreja. E daí os apóstolos, muito sabiamente, eles resolveram decidir democraticamente a situação. Eles falaram para a igreja, vocês escolhem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E daí eles escolheram 7 homens. Esses homens são Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E eles são reconhecidos por muitos hoje como os 7 primeiros diáconos da igreja. Só que dentro desse, Lucas, que narra ali o livro de Atos, ele dá ênfase em um quando ele cita os nomes ali no capítulo 6. Quem era? Obrigado. Estevão, porque a gente falou de Estevão. Era Estevão. E ele fala que, quando ele fala o nome de Estevão, ele fala, Estevão, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E daí a gente aprendeu um pouquinho com o nosso irmão Estevão de como atender o nosso chamado. E hoje eu quero continuar com vocês, aprendendo e tirando algumas lições aqui, que Estevão e a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o chamado de Deus. Então, peço que você abra a sua Bíblia, acesse, e deixe ela abertinha aí, deixa ela acessada, porque a gente vai navegar um pouco sobre nela hoje. É capítulo 6, Atos capítulo 6, a gente vai começar lendo o versículo 8. Põe no modo avião aí, a Bíblia é offline, não precisa de internet, não tira as notificações do seu celular, porque a única mensagem que você deve ouvir agora é a mensagem de Deus. Atos, capítulo 6, versículo 8. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deixa a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí, não fecha não. Essa graça que Lucas narra aqui é a graça de Deus. Para deixar claro que o que vai acontecer aqui não é sobre a capacidade de Estevão, mas o que vai acontecer aqui é só a ação do Espírito Santo no coração de Estevão. E muitos associam a graça somente no momento da conversão, somente no início ali da caminhada cristã.
graça ela é necessária em todo o processo que leva à conversão, durante a conversão e após a conversão. E nós precisamos saber como interagir com ela. Nós precisamos reconhecer a importância da graça de Deus na vida de cada um de nós. Não só naquela experiência do novo nascimento, que a gente sabe que nós somos salvos pela graça, não. Não só nesse momento, esse momento é muito importante, sim. Mas também durante toda a caminhada. Dallas Willard, ele afirmou que um crente precisa de mais graça para percorrer a jornada da vida cristã do que aquilo que ele precisou na conversão. Assim como o Boeing 737 precisa de mais gasolina para fazer o seu voo do que aquilo que ele consome na hora da decolagem. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E nós precisamos reconhecer a importância dessa graça na nossa vida. Repito, não apenas como um pecador arrependido, mas depois já de convertido. E a graça, ela não é apenas um favor imerecido. No Novo Testamento, a palavra de Deus é bem clara para a gente que ela também é um conceito de uma força capacitadora para a gente. Lá em 2 Coríntios 9, 8, Paulo escrevendo para a igreja, ou seja, para os salvos em Cristo, ele diz que nós podemos Deus pode nos fazer abundante em toda a graça. Ou seja, nós podemos crescer na graça. Nós podemos experimentar cada vez mais a graça. Mas isso só acontecerá se eu amar Jesus a cada dia mais. Se eu buscar Jesus a cada dia mais. Se eu crescer a cada dia na minha devoção diária com Ele. Se a minha intimidade e comunhão com Deus for avançando a cada dia. A palavra de Deus diz que a graça de Deus aumenta de acordo com a nossa busca. Estevão, ele experimentava e desfrutava dessa graça maravilhosa, que junto a ela vinha o poder de Deus. Estevão aqui, ele é o primeiro, após Jesus, é claro, e os apóstolos, a realizarem sinais e prodígios. A Bíblia só relata os 12 até aqui. Os 12 Jesus. Depois disso, ela fala de Estevão. Estevão, ele foi agraciado pelo Senhor para fazer sinais e prodígios. Mas por quê? Qual é o objetivo disso? Estevão, o objetivo disso, na verdade, não de Estevão, mas de Deus através da vida de Estevão, era demonstrar aos judeus ali, a qual ele estava pregando a mensagem, que a mensagem dele era verdadeira. Que aquela mensagem a respeito de Cristo, que Cristo era o Messias, era verdadeira. A cura de cegos, expulsão de demônios, a cura de leprosos, tudo isso apontava não para Estevão, mas para Jesus, aquele que ele estava pregando. Então a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E que o Espírito Santo veio para nos dar poder. Não há cristianismo, não há pregação, não há testemunho sem o poder de Deus. Não há. E eu aprendo aqui que a graça e o poder de Deus são manifestados nas nossas vidas quando nós somos chamados por Ele. Não para a nossa glória, não para colocar a gente em pedestal, não para mostrar que eu sou melhor que ninguém, mas para apontar Jesus através da nossa vida. Por isso, a graça e o poder de Deus são manifestados na vida daqueles que Ele chama. A gente precisa entender que se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, se você é bom no que você faz, não é você. É a graça e o poder de Deus manifestado na sua vida. Sem a graça e sem o poder, a gente não pode nada. Sem a graça, sem o poder, o melhor músico é só um músico. Sem a graça e sem o poder, o melhor estudioso aí da sua sala de aula da faculdade, o melhor aluno, é só o melhor aluno.
Mas quando a graça e o poder de Deus são manifestados na nossa vida, e através dessa graça e do poder nós apontamos Jesus, assim a gente está atendendo o chamado dele. Então, seja o melhor aluno, seja o melhor profissional, seja o melhor em tudo que você fizer, mas sempre dando graças a Deus, apontando Jesus através da sua vida. Muita gente se vangloria, muita gente, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, mas não sabe de nada. Então eu aprendo aqui com Estevão que a graça de Deus e o poder de Deus são manifestados na minha e na sua vida para apontar a Jesus. Somente para isso, mas para nada. Amém? A outra lição que aprendemos aqui é que o chamado de Deus gera sabedoria. Olha aí o versículo 9, continua aí, no capítulo 6, no versículo 9 ainda. No capítulo 6 ainda, no versículo 9. Em alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da Cilícia, e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissesse: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas. Investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Repete comigo aqui o versículo 10. Olha o versículo 10. Mas o que é sabedoria? Pergunta de vestibular. O que é sabedoria? Fala, gente, fala aí. Conhecimento. Mas o quê? O que é sabedoria? Fala, Lucas. Entendimento que Deus nos dá. Boa. Conhecimento, entendimento que Deus nos dá. Mas o quê? O que você acha de sabedoria? Caiu lá na tua prova. O que é sabedoria? Defina a sabedoria. Experiência. Mas o quê? Visão de reino. A palavra sabedoria, ela advém do grego Sofia. Cadê a Sofia? Sofia está aí? Sabia, Sofia? Seu nome, o significado do seu nome é sabedoria. Sabia, Barra? A mãe sabia também? E significa uma excelência mental no sentido mais pleno. Nós podemos incluir não apenas o conhecimento, porque quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa em conhecimento. Mas tem muita gente que confunde o conhecimento com sabedoria, mas não é só isso, está certo. Mas a sabedoria não é só o conhecimento, porque há muita gente que tem um grau de conhecimento muito baixo, mas tem sabedoria. Mas eu não posso deixar o conhecimento de lado, porque a gente sabe que a via de regra, a sabedoria é o fruto do conhecimento. Sim, mas sabedoria é você ser capacitado por Deus. Sabedoria é você trazer soluções de Deus para resolver alguns problemas. Sabedoria é você chegar em um ambiente onde está tudo muito confuso, perplexo, confuso demais. E você tem uma palavra, uma direção, você tem um caminho, você tem uma solução. E sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. E essa sabedoria aqui, de Estevão, que a Bíblia fala, não é uma sabedoria adquirida em escola. Não é uma sabedoria adquirida em um conhecimento técnico. Era uma sabedoria que vinha do Espírito Santo de Deus. E essa sabedoria chamava atenção. As palavras de Estevão não tinha nenhuma técnica de comunicação, uma eloquência oratória. Não era isso. Eles não podiam resistir. Certamente, era pelo poder com que Estevão falava. Então, havia virtudes nos lábios de Estevão. Estevão, ele era a boca de Deus ali naquele lugar.
E como nós precisamos hoje de pessoas sendo boca de Deus nessa geração. Porque bocas do diabo a gente tem um monte. Então eu desafio você sair daqui hoje pensando que de ser boca de Deus, por onde você estiver, por onde você passar, onde você estiver, dentro do seu lar. Porque uma coisa é você proferir a palavra de Deus. E uma coisa é você ser boca de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Por mais estranho que sou eu falando isso e você ouvindo. Porque nem todas as pessoas que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Eu conheço uma pessoa, minha esposa também, Fabiola, ela sempre me fala dessa pessoa, não vou falar aqui o nome dela, mas não é nosso conhecido, que ele é ateu. Ele manda mensagem lá com versículos bíblicos. Ela até fala, eu não sei se ele está falando sério, se está se convertendo, está se organizando, mas ele não está sendo boca de Deus ali. Ele somente está proferindo a palavra de Deus. E é muito diferente. Quando a gente vê lá em 2 Reis 4, tem um relato de Gease, né, que levou o bastão lá o bastão de Eliseu e colocou no rosto do menino morto, né, o filho da sunamita, né, a intenção dele era ressuscitar aquele menino, e a gente viu que o menino continuou morto. E o bastão de Eliseu já tinha curado muita gente. O problema aqui não era o bastão, mas quem estava carregando ele. Edward Bones, ele um dia disse que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós temos hoje aí os maiores sermões disponíveis, né, em livros, no YouTube, de Spurgeon, Billy Graham, John Wesley, Pastor Geraldo, Pastor Davi, Pastor Tadeu Bresciani. A gente tem tudo isso aí no YouTube. Eu tenho certeza, se a gente pegar esses mesmos sermões e pregar todos eles na íntegra, a gente não vai ter o mesmo resultado que eles tiveram. Porque Deus não vai ungir métodos. Deus unge homens. E quando eles perceberam ali que eles não iam vencer o debate, eles apelaram. Eles compraram, né, eles subornaram alguns judeus para dizer que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Blasfêmia aqui era um pecado que tinha como punição a morte. E blasfemar significa falar mal. E Estevão ele não estava falando mal de Deus. Pelo contrário, Estevão estava falando bem de Deus. Ele estava falando que Jesus, que através de Jesus, Deus já tinha cumprido aquilo que ele prometeu. E, portanto, ele não estava falando mal, ele estava falando bem. Ele não estava também falando mal de Moisés, ele estava falando que tudo aquilo que Moisés profetizou, escreveu, tinha se cumprido através da vida de Jesus. Porque quando há o poder do Evangelho, ele pode converter multidões. Ele pode levar multidões a conversões, sim. Mas ele também pode despertar ódios e perseguições. E foi isso que aconteceu aqui com ele. A gente nunca pode esperar que o mundo vai aceitar o Evangelho, a nossa pregação, de maneira aberta. Infelizmente vai haver ódio, perseguição, vai haver. Sempre haverá pessoas que ficarão furiosas com o Evangelho, por mais educado, simples, eloquente que você for, vai haver essas pessoas que não vão ter um entendimento do Espírito Santo e vão rejeitá-lo. A gente vai enfrentar, eu enfrento essas oposições, já enfrentei essa oposição. A gente precisa estar preparado para isso. Você pode enfrentar dentro da sua sala de aula, no seu trabalho, até mesmo na sua casa, na sua família. Mas a gente precisa ter sabedoria. Está chegando o final do ano, as famílias se reúnem. E às vezes a gente vai ter oposições.
E não deixe que essas oposições venham estar abalando você, venham estar tirando o seu ímpeto, venham estar até mesmo esmorecendo a sua fé. Lembra que Estevão, ele estava no meio de muita gente ali. Muita gente estava indo contra ele. E mesmo assim ele estava pregando a palavra de Deus. Não desiste de pregar o evangelho, persevere, vai em frente. Eu escutei uma pessoa falando há muito tempo atrás, e isso é muito verdade que essa pessoa falou. Eu não esqueço, ela disse que se eu estou incomodando o inferno, é porque eu estou no caminho certo. Infelizmente, pessoas vão se levantar contra você, coisas vão acontecer durante a sua caminhada, mas não desista. Não desista de falar a verdade, que é o Evangelho de Deus. Não desista de falar aquilo que Deus fez na sua vida e pode fazer com essa pessoa. Ore, peça direção, peça sabedoria, porque a sabedoria vem do Espírito Santo. Amém? A terceira lição que vamos tirar aqui é que o chamado de Deus gera ousadia e esperança. Olha aí agora o capítulo 7, versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. Ouvindo isso, se você voltar aí, o início do capítulo 7, você vai ver o sermão de Estevão. O sermão que ele pregou ali diante do Sinédrio, diante das pessoas mais sábias e importantes da época. E foi o sermão com maior citação bíblica que a Bíblia, na verdade, relatou até hoje, depois do Sermão do Monte. Não há nenhum sermão registrado com tanta citação bíblica. É uma aula de Bíblia que Estevão dá ali diante do Sinédrio. Ele conta a história do povo até chegar ao Messias. Ele começa lá com Abraão, nos versículos 2 a 8, passando por José, no versículo 9 a 19, narrando em detalhes o ministério de Moisés, nos versículos de 20 a 44, entrando com Davi ali, um tipo de rei messiânico, nos versos 45 e 50, mas ele chega no versículo 51, e ele aplica a palavra de uma maneira bem exortativa. Ele podia ser mais politicamente correto ali. Ele poderia contemporizar. Ele poderia ter ali tentado ganhar simpatia do Sinédrio e tentar escapar da morte. Ele poderia ter omitido e ter feito uma aplicação mais blanda da palavra de Deus. Mas ele disse: os seus antepassados perseguiram e mataram os profetas. Eles anunciavam a vinda do justo, o Messias, aquele que vocês traíram e assassinaram. Ele falou isso diante de tantas pessoas ali no Sinédrio. Que coragem de Estevão. Ele falou isso para aquelas pessoas. Ele sabia que tinham coragem de matar ele. Tinham coragem de acusar ele. Porque foram as mesmas pessoas que acusaram Jesus. Ele não se vendeu ali para se livrar da morte. Estevão aqui claramente, ele prefere morrer a negar a verdade de Deus. O sermão de Estevão ali era expositivo e eu vejo aqui que o que converte é a palavra de Deus. Por mais corações duros que vão encontrar durante esse caminho. E o versículo 54 ainda fala assim, ó: eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Eu fiquei imaginando em casa, estudando esse texto. Você já ficou com muita raiva que rangeu os dentes? Já? Vocês já fizeram isso? Já aconteceu com alguém aqui? Sim? Eu nunca fiquei assim não, gente.
Eu fiquei, cara, deve ser muita raiva mesmo, tipo cachorro. E eles estavam assim. Foi um sermão que causou raiva em muita gente. Mas eu aprendo aqui, nós aprendemos aqui, que a obrigação do pregador é falar a verdade. Falar o que a palavra está revelando a ele. Muita gente hoje em dia acha que o pregador deve fazer todo mundo sorrir. Na verdade, tem alguns púlpitos que estão virando show de stand-up comedy. Eu não tenho nada contra stand-up comedy, eu gosto também, tal, de alguns, é claro. Mas a pregação da palavra de Deus tem que ser a verdade. Doa ela ou não. Porque vai doer, mas vai salvar. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai te levantar. Então, não fiquemos omissos de pregar a palavra de Deus. Esses homens, eles ficaram com o coração cheio de raiva, quando eles deveriam ter o coração ali cheio de arrependimento. E no versículo 55 continua, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Eles estão olhando para Estevão igual o cachorro com raiva. Estevão está olhando para o alto. Imagina essa cena. Mas Estevão estava olhando para o alto, vendo a glória de Deus. Está aí escrito, na sua Bíblia está escrito. Qualquer Bíblia vai estar escrito. Eu estou falando aqui dos últimos momentos da vida de Estevão. Eu estou falando aqui de um momento onde ele não viu apenas o céu aberto e pensemos que ele estava num sinédrio, era igual isso aqui, tinham tetos. Mas além dele ver o céu aberto, ele viu a glória de Deus. E um detalhe é que além de ver a glória de Deus, ele viu Jesus. Jesus estava como? À destra? À direita? Depois, Lucas fala outra coisa, que Jesus estava como? Em qual posição? Estava à direita, mas como? Olha aí. Em pé. A Bíblia até aqui só relatou Jesus sentado ao lado de Deus Pai. Jesus, nesse momento aqui, ele está de pé. Porque ele se levanta quando alguém se ajoelha para morrer por ele. Estevão olha para cima e vê a glória de Deus. Ele fala, veja o céu aberto, o Filho do Homem de pé, à direita de Deus, mas eles taparam o ouvido, quando eles deveriam abrir o coração. Quando você veio da sua casa para esse templo, você precisa fazer uma escolha. Ou você sai melhor, ou você sai pior. Porque igual, você não vai conseguir sair. Eu entendo que Deus, ele não aceita neutralidade. Deus não tolera neutralidade. Porque a palavra dele produz quebrantamento ou endurecimento. Ela produz salvação ou produz incredulidade. A palavra pregada pelo poder de Deus sempre vai produzir dois resultados. Salvação ou juízo. Aceitação ou repúdio. Amor ou ódio. O sinédrio preferiu rejeitar a mensagem a se arrepender e crer. Estevão, ele estava pronto para morrer, mas jamais calar sua voz. Ele estava pronto para morrer, mas jamais acovardar diante do perigo. Eu entendo que é preferível morrer pela verdade do que viver uma vida de mentira. O que você tem vivido? Você tem vivido a verdade? Ou você tem vivido uma vida de Instagram?
uma vida de redes sociais, uma vida onde a qual você posta fotos felizes no Instagram, sorrindo, alegre com a família, mas lá no Twitter você está postando um monte de lamentações e está falando até em suicídio. Qual é a vida que você vive? Uma vida de verdade ou uma vida de mentira? Pensa nisso. Porque essa vida é uma vida a qual a gente precisa escolher viver, na verdade, com a esperança. Essa mesma esperança que Estevão tinha. Pense nisso. Vive uma vida de verdade, com a esperança que um dia você vai também ver a glória de Deus. E a última lição que eu tiro aqui da vida de Estevão é que Estevão o chamado de Deus gera perdão. Olha o versículo 58, ainda do capítulo 7 aí. Expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Ele ainda era Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois ele disse isso. Depois que ele disse isso, morreu. Expulsando da cidade. Em outras traduções está arrastando, levando ele. Imagine a gente saindo daqui e indo lá para Arthur Rios, sendo arrastado por várias pessoas com raiva de você. E se não bastasse isso, eles apedrejaram Estevão quando chegou lá. E não é pedrinha, essas pedrinhas que a gente encontra, é pedregulho. Só de imaginar essa cena aqui machuca. Mas se você olhar o versículo 60 aí, é o versículo que me humilha, o versículo que me confronta. Pondo-se de joelhos. Pondo-se de joelhos. Ele não caiu de joelhos. Ele se pôs. Não foram as pedradas que colocaram Estevão de joelhos. Não foram. Foi ele que se ajoelhou para clamar pela última vez. Ele não está de joelho aqui por causa da pedrada. Por mais que muitas pessoas só ficam de joelho quando tomam pedradas, né? Mas as suas últimas palavras, a última oração do primeiro mártir foi: não cobra deles, Senhor. Não põe na culpa deles, Senhor. Senhor, não faça que eles sofram a consequência de estarem me matando. Cara, ele morre intercedendo por quem o mata. Foi assassinato. O Sinédrio, ele não tinha autorização de matar Estevão. De acusar, sim, de matar, não. Eles passaram por cima das autoridades romanas para fazer isso. Ele estava orando pelos assassinos. Ele morre imitando Cristo, pois toda a sua vida foi uma imitação do Senhor. Ele ora dizendo: recebe meu espírito. Quem orou assim? Que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão morre dizendo: perdoa eles, Senhor. Nós devemos perdoar nossos inimigos por causa do Evangelho. Isso você deve ter ouvido muito isso. Ame seus inimigos, perdoe seus inimigos. Tem gente que vai dizer: olha, eu perdoo, mas eu perdoo só quando alguém me pede perdão. A gente não vê aqui o Sinédrio pedindo perdão a Estevão. A gente vê Estevão perdoando aqueles que estavam matando ele sem nenhum remorso algum. Tem situações que você simplesmente vai chegar para Deus e dizer: Deus, eu perdoo essa pessoa.
Senhor, perdoa também essa pessoa. Ela pode ter feito esse mal tão grande a mim. Pode ter cometido esse pecado que está me machucando. Mas eu perdoo, Senhor, e também perdoe também. Que as consequências disso não sejam consequências que vão machucá-los também. O perdão é a grande marca na vida do discípulo de Deus, do discípulo de Jesus. Não dá para você dizer, olha, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não perdoo. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas há algo que magoa o meu coração. Nossa, há uma ferida aberta na minha alma. Por isso eu não consigo perdoar. A Bíblia nos ensina que precisamos perdoar. Assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus perdoa tudo. Deus te perdoa todo dia. E é assim que você deve fazer com o seu próximo. Quando Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? De repente, Pedro estava esperando uma resposta ali de Jesus. Muito bem, Pedro, 7 vezes, tu perdoa 7 vezes, mas Jesus, não, Pedro, 70 vezes 7. Não são 490 vezes só. Jesus estava falando ali de uma forma metafórica. Nós devemos perdoar sempre, sem limite. Mas por quê? Eu devo perdoar? De repente você se lembrou de algum caso, alguém, você ainda não liberou perdão. Perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Se você é um crente, é um discípulo de verdade, se você nasceu de novo, não há opção. Não há opção. Porque ser crente significa que você foi perdoado. Não há nenhum crente em Jesus que não tenha sido perdoado. O fundamento da vida cristã é esse. Quem é perdoado, perdoa. Um professor pediu que os alunos levassem algumas batatas e um saco plástico. Chegando na sala de aula, ele disse para os alunos escreverem o nome das pessoas que tinham magoado eles, de alguma forma. Pessoas que tinham machucado eles. E escrevesse o nome de cada uma delas em cada batata. E após isso, pegar o saco plástico, colocar a batata dentro, fechar e colocar dentro da mochila, junto com seus cadernos. E por onde for que eles fossem, levassem essa mochila. E alguns pegaram uma caixa de batata. Tem uma lista grande aqui, que encheram a mochila. Mas chegou no outro dia, os alunos, professor, não vai dar não, ficar por quanto tempo assim? Professor, não, fica por mais um tempo, vocês conseguem. E foi passando aquela semana, e evidentemente que aquelas batatas, elas apodreceram. E começou a ter um cheiro ruim. Os alunos chegaram na sala de aula, professor, não dá mais. Nós queremos tirar, isso aí não está dando certo, não. Não sei onde o senhor quer chegar nisso, e não sei, não vamos mais ficar com isso, não. O professor, tudo bem. Vocês podem jogar a batata fora. Porque, junto com elas, vai sair o peso, vai sair o cheiro. Mas se junto com essas batatas vocês não jogarem as mágoas, os ressentimentos que estão dentro do seu coração, você vai continuar podre também. Não permita que o pecado ou a falha de alguém atrapalhe a sua comunhão com Deus. O chamado de Deus gera perdão. Se Deus te chamou, se Deus te tem como filho dele, o princípio de tudo é perdão, porque ele te perdoou, ele me perdoou.
Ele quer que você faça o mesmo. Eu sei que você pensou em alguém. Eu sei que você está pensando em alguém. De repente, essa pessoa te machucou muito. Machuca ainda. Ou pode ser que tenha sido muito tempo. Deixa para lá isso, Deus. Não. O Senhor quer que você trate isso. O Senhor quer que você haja hoje ainda. E agora, o seu tratamento vai ser com você mesmo. O seu tratamento é você decidir perdoar. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento e fale com Deus. O chamado de Deus, ele gera graça e poder. Ele gera sabedoria. Ele gera esperança. Mas também ele gera perdão. Se não houver perdão, você vai estar quebrando esse ciclo. Você pode até atrapalhar a sua comunhão com Deus. Eu te desafio nessa noite a perdoar. Eu te desafio nessa noite a escolher perdoar. Perdoar não é um sentimento. Você não acorda com vontade de perdoar. Perdoar é uma escolha. E essa escolha, só você que pode fazer. Ah, mas essa pessoa não merece perdão. Você merece perdão? Ah, mas me machucou muito. Sim. Deus cura. Então fale com o Senhor, pede a Ele, primeiramente, perdão por levar tanto tempo isso no coração, por estar atrapalhando a sua comunhão com Ele. E peça forças para perdoar. Porque Ele tem um chamado para você. Esse chamado vai gerar poder e graça na sua vida. Esse chamado vai gerar sabedoria na sua vida. Esse chamado, ele gera esperança de vida eterna. Mas você precisa perdoar. Assim como um dia Ele te perdoou. Senhor, eu entrego, Senhor, cada vida aqui nas Tuas mãos. O Senhor sabe quem aqui hoje precisa perdoar. O Senhor sabe quem aqui hoje precisa liberar perdão porque tem feito mal. Está estragando por dentro. Ó Deus, tem misericórdia. E que Teu Espírito Santo impulsione nesse momento essa pessoa a ter coragem para perdoar. Por mais difícil que seja. Trate esse coração, Senhor. Sabemos que o princípio Teu é o perdão, porque o Senhor nos perdoou, e somos gratos por isso, Senhor. Nos ajude a fazer o mesmo, Deus. Por favor, Senhor. Entre com providência, Senhor. E ouve a oração de cada um aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela Tua palavra que encontra morada em nossos corações. E que hoje aqui, Senhor, possa sair discípulos, servos Seus, Senhor, desafiados, não só a perdoar, mas a pregar a Tua palavra, a falar com a autoridade do Seu Evangelho, Senhor, a ser boca Sua por onde quer que for, Pai. Pai, que o lar seja diferente de cada um aqui, Senhor. E que o Senhor use cada um aqui para fazer a diferença dentro do seu lar. Para fazer a diferença dentro da sua casa, na sua família.
Perdoa às vezes, Senhor, que queremos que o Senhor faça uma faxina dentro do nosso lar, queremos que o Senhor leve paz, e a gente mesmo não faz, a gente mesmo não age. Perdoe, Pai. Nos capacite para assim fazermos, Pai. Alguns aqui, adolescentes, às vezes pode pensar, mas não tem jeito, meus pais que mandam, e não. Dê-lhes sabedoria, mesmo que o Senhor deu para Estevão, para falar com autoridade em teu nome. Alguns pais aqui também, Pai, tu venha estar dando sabedoria para cuidar dos seus filhos, da sua família, de maneira digna. Olhando para os seus adolescentes com um olhar de amor, e olhando para os seus adolescentes como adolescentes que podem ser a boca de Deus para essa geração, não como aborrecentes, mas como boca de Deus. Abençoe também os jovens, Pai. Abençoe a vida de cada um, Deus. Seus trabalhos, ali na sua vizinhança, em Campo Grande, Senhor, onde quer que nós estivemos, Senhor, que nós possamos exalar o teu amor, a tua paz, que nós possamos falar a verdade, que nós possamos pregar o evangelho que liberta com sabedoria, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, por cada vida aqui. Essa é a minha oração, grato por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Senhor. Continue à vontade aqui no nosso meio, continue tratando com os corações aqui, Pai. Essa é a minha oração, grato, em nome de Jesus. Amém.